Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Com saúde em seus lares. E nós vamos continuar nossos estudos em História 1. Da última vez que nós estudamos, estávamos vendo a Era Vargas. E vimos que a Era Vargas chegou ao fim com a participação brasileira na guerra, né? Vargas, um autoritarista, né, com uma ditadura do Estado Novo, participou ao lado dos aliados contra o eixo, né? O eixo dos países com presidentes autoritaristas, né? E aí não tinha como ele permanecer no poder. Mas a participação brasileira na guerra, ela não vai ser só importante na questão política do fim da Era Vargas. Ela vai trazer grandes questões sociais, como o desenvolvimento de um nacionalismo, tá? Econômico. O Brasil, né, não vai ter só esse incentivo das indústrias de base que Vargas fez naquele período, mas também no período da guerra, com a substituição das importações, se desenvolveu muito a indústria de bens de consumo no Brasil, tá? E uma outra característica econômica muito marcante após essa participação na Segunda Guerra vai ser a influência norte-americana aqui na nossa economia, já que os Estados Unidos é que emprestou o dinheiro para a construção da CSN, fez os acordos e vai passar a ter uma participação muito grande na economia nacional a partir de então, tá? Mas com o fim da Era Vargas, o país passou, né, pela sua retomada democrática, reformulando toda a nossa Constituição, né, participação política, partidária. E aí nós vamos começar, eu vou abrir aqui a apostila, peraí, pra gente começar a ver como é que eram os partidos desse período. Então, olha só, nesse período nós tínhamos a UDN, né, chamada de entreguista pelos seus adversários. Era a União Democrática Nacional, né, fundada em 45, nesse período. Seu principal suporte na classe média, no empresariado e em proprietários. A parte dominante se concentrou no setor urbano, tá? O programa político da UDN estava, né, nos quadros do liberalismo, tá? Na recuperação dos direitos e da liberdade vigente nos sistemas políticos dominantes, né, na área de influência capitalista. Então, era um país que defendia o liberalismo, né, tanto político, né, então acabar com a ditadura de Vargas, participação democrática, quanto um liberalismo econômico. Um Estado não interfere na economia, já que o varguismo tinha muito de intervenção estatal. O PSD era o Partido Social Democrático, né? Ele congregava grandes proprietários rurais, né, a galera de Minas, reunida, né, um grande número de elementos do empresariado urbano. O seu programa defendia a democracia formal, né? Acreditava-se nas diferenças sociais como uma das características naturais da sociedade e definia-se como um partido de centro. Então, era um partido de centro. O PSD era um partido de Vargas, tá? A ideia do PSD, a gente vai ver depois nas políticas de desenvolvimento do Brasil, era que o Estado iria organizar o desenvolvimento econômico, tá? Não é comunista, é capitalista, mas não é liberalizante como a UDN. O PTB, né, o Partido Trabalhista Brasileiro, tinha nos seus núcleos centrais no Rio Grande do Sul, né, muitos eleitores nos principais centros urbanos e tinha três correntes principais, né? Eles buscavam, né, um discurso ideológico singular, bem simples, se ligavam a sindicatos, tá, e aos trabalhadores e eles não tinham um aprofundamento doutrinário, tá? Mas ele recrutava o proletariado para uma luta. O PTB ele surge, vamos tentar entender isso,
como um partido que vai defender as leis trabalhistas do período de Vargas, tá? As leis foram feitas, vem a Constituição agora, ela vai manter as leis, mas essas leis às vezes não eram cumpridas. Então, a ideia do Partido Trabalhista Brasileiro era aglutinar, né, políticos que lutassem pela manutenção e, né, para que essas leis fossem cumpridas. E o PCB é o Partido, né, Comunista do Brasil. O Partido Comunista do Brasil defende, sim, os ideais comunistas, tentava aglutinar trabalhadores, porém o PCB ele vai ter uma durabilidade muito pequena, tá? A gente vai ver por quê depois. Então, quando acaba a Era Vargas, o Brasil começa, né, nessa sua retomada democrática, e aí surgem esses partidos, e esses partidos vão fazer a nova Constituição brasileira, né? Que é a Constituição de 1946, né, que estabelecia o regime democrático, o mandato presidencial de 5 anos e as eleições diretas, né, para presidente. E mantinha as inúmeras leis trabalhistas da Era Vargas, tá? Era uma Constituição que já ia contra a censura, né, do DIP, também era contra a pena de morte. Homens e mulheres a partir dos 18 anos eram eleitores, mas os indígenas ficavam fora, analfabeto fora, ainda deixavam uma parte da população fora, né? Por isso que a gente fala que a última Constituição, a de 88, é a Constituição Cidadã, porque foi a Constituição que todos foram considerados cidadãos, sem exceções, né? Aqui ainda tem exceções. Bem, voltemos então aqui para a gente finalizar né, esse período aí do governo de Dutra. Então, o governo de Dutra se dá nesse momento aí de retomada democrática, partidos políticos, ele tinha que lidar com esses partidos políticos. Esse período também ele é marcado por essa nova Constituição, né? As pessoas poderiam falar o que pensa, a censura, né, foi abolida. E é nesse processo que vem o governo de Dutra, tá? Dutra foi eleito pelo PSD, mas, na verdade, ele vai acabar tendo uma participação muito mais próxima da UDN liberalizante do que do PSD, né? E aí vamos entender um pouquinho isso, o que é isso, liberalizante, né? Na verdade, pós-guerra, a América Latina inteira se reúne, né, no CEPAL, que tentava entender quais eram os caminhos para o desenvolvimento econômico da América Latina. E no Brasil, nós tínhamos 3 correntes que defendiam como deveria ser o caminho para se atingir o desenvolvimento econômico do Brasil. Tinha o caminho liberal, né, que era defendido pela UDN, que achava que tinha que abrir para que as multinacionais viessem para cá. Não existia capital para criar essas grandes empresas, então as multinacionais deveriam entrar aqui, porque elas iriam criar empregos, iriam desenvolver a economia nacional. E por isso eles eram chamados, né, pelos seus opositores de entreguista, porque estavam entregando o Brasil, né, ao estrangeiro. Tinha o Grupo Nacional Desenvolvimentista, que acreditava que você tinha que ter um meio termo, né? É aquele pessoal do Centrão, né, que era defendido pelo PSD. Eles achavam que o grande capital externo deveria vir para os grandes bens de consumo, aquilo que não tínhamos como produzir, né, como carros, né, indústria automobilística, tá? Ou grandes indústrias químicas, tá? Não tinha capital para isso, então a gente abre, tá? A indústria de base deveria continuar na mão do Estado, porque aí ele coordenaria esse desenvolvimento. E o capital privado deveria ser para os pequenos bens de consumo, desenvolver a economia nacional, né, dos bens, tecido, sapato, né, isso era capital privado, o governo com a indústria de base e os grandes bens de consumo com as multinacionais. A gente percebe essa teoria, né, nacional de desenvolvimentista muito grande no governo de JK depois. Você vai perceber que ele traz a indústria automobilística, ele traz as indústrias químicas, né, de medicamentos, ele constrói estatais, né, de energia, né, então ele está bem dentro
desse caminho. E tinha o terceiro caminho. O terceiro caminho é chamado de nacional reformista. Era o defendido pelo PTB e pelo PCB, tá? Que dizia que não deveria abrir caminho para o capital estrangeiro aqui dentro. Deveria tudo ser feito com capital do Estado e com capital privado nacional. Por quê? Porque a multinacional ela só vem para cá para explorar, pagar mal e levar a toda a nossa riqueza para fora, né? Então não deveria abrir caminho para isso, tá? Na verdade, nós tivemos pouca participação desse grupo, né? A gente vai ver, o PCB vai ter uma durabilidade muito pequena e o PTB ele só vai conseguir botar o último presidente desse período, que vai ser João Goulart, que vai sofrer o golpe militar, né? Então, basicamente, os presidentes desse período, nós tivemos Dutra, que foi eleito apoiado por Vargas, pelo PSD, mas acaba tendo uma política liberalizante, a gente vai ver agora por quê. Depois nós tivemos Getúlio Vargas e JK, nacional desenvolvimentistas, tá? Aí Jânio Quadros, da UDN, louco, varrido, que durou muito pouco tempo, e João Goulart, que vai sofrer o golpe, né? A gente ainda vai ver, ele quase que não consegue governar mesmo, porque há uma mudança para parlamentarismo, mas a gente vai analisar isso depois, a tempo, né? Vamos ver, então, o Dutra. Então, o Dutra, ele era do PSD, mas foi liberalizante. Para você ter uma ideia desse liberalizante, a gente importava de tudo, tá? De chiclete bola, ioiô, tá? Enlatados, ou seja, até aquela pequena coisa que eles falavam que a pequena indústria de bens de consumo deveria ser nacional, não rolou com ele, porque ele importava tudo, tá? Vargas tinha deixado a economia brasileira com muito dinheiro em caixa, porque por causa da substituição das importações durante a guerra, e ele acabou com toda, né, esse dinheiro de caixa do governo com essa política de importação que acabou fazendo com que a nossa moeda perdesse muito valor de compra, tá? O incentivo do Estado dele era muito pouco, ele criou um plano chamado Plano SALT, que visava só intervenção na saúde, não, desculpa, na alimentação, transporte e energia. E, na verdade, esse Plano SALT nunca saiu do papel, tá? E da política externa, aí isso é o principal, que a gente nunca pode esquecer. Estávamos no início da Guerra Fria e a Guerra Fria ela não aceitava a neutralidade. Os países tiveram que optar por um lado e no Brasil, Dutra se alinhou aos Estados Unidos. Lá no início eu não falei que eles tinham prestado dinheiro, passaram a interferir muito na nossa economia. Começamos a importar muito os seus produtos, optamos pelo lado do capitalismo. E com isso, Dutra corta relações diplomáticas com a URSS e fecha o Partido Comunista no Brasil, tá? Agora, vão lá, leiam a apostila, façam os exercícios e coloquem as dúvidas nos comentários. Bons estudos!